é que agora nós vamos conversar com a doutora Ana Paula Siqueira, ela é especialista em direito tributário. É aquela história, né? O material escolar. Por que que existe uma carga tributária tão grande em cima do material escolar? É como se não quisesse que o aluno estudasse, ou seja, quer dizer, desonera o carro, né? Ou seja, diminui ali o imposto para que o pessoal possa comprar o carro, possa comprar a geladeira, possa comprar o fogão, um bocado de coisa. Agora, e o material escolar? Né? Eu acho que teria que ser aí taxação zero para poder realmente permitir aos pais a oportunidade de adquirirem, portanto, aí este material. É tão caro que hoje existe o Bolsa Material Escolar. Para quê? Para que os pais que estão, portanto, neste programa de governo, eles possam, então, alcançar aí essa bolsa e com essa bolsa, com esse valor, chegar até a papelaria e adquirir aí o produto, quando seria muito mais lógico, muito mais fácil e realmente diminuiria a taxação desse assunto. Bom, vamos conversar com quem entende desse assunto, saber se é possível isso também, né? A gente fica às vezes falando bobagem aqui, não sabe das coisas. Doutora Ana, bom dia, doutora Ana. Bom dia, Walter. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado à senhora pela atenção com a Rádio Nacional, mas afinal de contas, quer dizer, não tem alívio nenhum em cima desse material escolar em termos de taxação, doutora Ana? Na verdade, o benefício fiscal, ele não está atingindo o material escolar, tanto que nós temos a agenda escolar com uma tributação de 43%, um caderno universitário com 34%, uma borracha com 43%. Então, isso onera e muito, né, os pais das crianças nesse início de ano. Quer dizer, essa questão, né, quando a gente fala nessa taxação, seria o quê? Uma ausência de um projeto no nosso Congresso? Ou esse assunto já vem sendo falado, debatido e, claro, providências não foram tomadas? Esse é um assunto que caberia bem num debate no Congresso para poder minimizar aí, no caso, aí, o imposto sobre esse material, doutora Ana? Não adianta você dar uma bolsa, auxílio a algo. O melhor seria uma reforma tributária, para que beneficie os pais, né, das crianças que estão em idade escolar e para que até o consumo possa ser estimulado. A carga tributária tão alta, ela desestimula o consumo. Em algumas cidades, a diferença, até por conta da tributação, né, porque o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviços, ou ainda o IPTU, que é o Imposto Predial, o produto do material escolar, às vezes, varia em 150%. Nossa senhora, é um absurdo. E um contrassenso, né, doutora Ana? Porque o próprio governo, ele reconhece que o material é muito caro e sabe também perfeitamente que é caro por conta aí da taxação, tanto que ele acha caro que concede aí o Bolsa Material Escolar, né, doutora Ana? Exatamente, só que com a reforma tributária isso poderia ser melhorado, né? Os itens da cesta básica já foram desonerados, mas outros itens essenciais ainda continuam sendo muito onerados. O material escolar é uma delas. Mas a carga tributária em cima dos remédios ela é extremamente alta. É muito alto que você paga de tributos em cima de remédios, né? Até foi feita uma lei, né, para que o contribuinte soubesse, o consumidor soubesse o quanto ele recolhe de impostos, né? Foi feita a lei 12741 em 2012. Onde se iria discriminar na nota fiscal o valor dos impostos. E aí vem a lista dos impostos que deveriam ser discriminados ou na nota ou que deveriam ficar expostos no estabelecimento, né? Aí você teria que informar o consumidor. ICMS, ISS, né, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, né, no caso das operações financeiras,
a contribuição social, o PIS, o COFINS e o PIS/PASEP. O que aconteceu? Acabou, essa lei, ela entraria as sanções para os estabelecimentos que não aplicassem, ia começar a valer a partir de um ano, ou seja, julho de 2013. O que aconteceu? Foi tanta confusão, porque a carga tributária ela é tão complexa, e isso ia gerar tanto trabalho, e a Casa Civil acabou sendo bombardeada por conta disso, que até saiu uma nota de esclarecimento, né, em junho de 2013, falando que essa lei ainda vai ser regulamentada e que a Secretaria da Micro e da Pequena Empresa da Presidente iria coordenar esse processo de regulamentação da lei. Então, ou seja, você tem uma lei e ela não é aplicada. Então, o contribuinte ainda não sabe o quanto ele vai pagar de imposto. Essa questão tributária é um assunto tão, assim, que chama bastante atenção, que praticamente quem é do ramo, trabalha no ramo aí da contabilidade, diariamente tem que estar verificando se houve alguma modificação na legislação, porque de repente ele está ali trabalhando em cima daquela legislação que ele acha que é a correta, e de repente já foi mudado e ele não tomou conhecimento, mudado do dia para a noite. Aí se fala muito na reforma tributária, quer dizer, há mais de uma década que se fala na reforma tributária que não sai. Por que amedronta tanto aí ao Estado brasileiro uma reforma da nossa legislação tributária? Teria uma explicação, doutora Ana? Esse é o papel. Hoje a mídia está fazendo o papel, né? Essa conversa que nós estamos tendo é o papel informativo da reforma tributária. Essa é a grande importância desse formato de diálogo e de discussão. Toda vez que você informa a população o quanto ela paga de imposto, ela quer saber, mas o que isso está revertendo para mim? Ela quer saber qual é o benefício de uma carga tributária tão alta. Por que nós pagamos tantos impostos? E por que nós temos que nos sacrificar para pagar um plano de saúde? As pessoas, você vê várias pessoas falando, olha, eu não ando de carro, mas eu tenho plano de saúde. As pessoas se sacrificam em transportes coletivos, elas querem saber o que está sendo feito com o dinheiro delas. E quando você faz a reforma tributária para simplificar e para informar, talvez esse não seja um interesse político. Uma população informada, eu acredito que não é interessante politicamente. Eu sei. E nós estamos num ano extremamente importante, né, em termos de política, por conta das eleições agora em outubro, que seria uma bela oportunidade do eleitor comprometer aí o político que de alguma forma vai buscar votos, comprometê-lo aí nessa questão da reforma, de uma reforma na nossa legislação tributária, né, doutora Ana? Sim, com certeza. O ideal seria que se tivesse um sistema de tributação simplificado e desonerar desde o fabricante até o distribuidor, e aí nós iríamos para o transportador, depois nós iríamos para as lojas de varejo, e aí chegaria no consumidor final. E ainda assim, até essa lei que discrimina, que fala sobre os impostos, todos os impostos ainda não estariam embutidos. Então, ainda que todos os impostos já estivessem discriminados no termo dessa lei de 2012, ainda assim nós não temos como saber tudo que está agregado ainda a esse produto. Diferente quando em alguns no estrangeiro, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal vai fazer as compras e já vê ali destacado o valor do imposto. Então ele já sabe, esse aqui é o valor do produto e é uma alíquota unificada para o consumidor. Uhum. Isso facilita muito, porque você sabe o que é imposto e o que é produto.
Entendi. E é 8% também a carga tributária, né? Diferente de um apontador que, imagina você falando para um pai que recebe um salário mínimo, que a metade do apontador do filho dele é só imposto. Metade da caneta do que o filho dele, do preço que ele está pagando numa caneta é imposto. É por isso, como disse a senhora, não é importante ter esse diálogo, manter essas entrevistas com as colaborações de quem entende do assunto, como a senhora, que é uma maneira de fazer com que o povo realmente compreenda essa questão e exija aí do Estado brasileiro uma reforma, porque não é possível, né? Se fala tanto em ter as pessoas buscando a educação, frequentando as escolas, mas na hora de comprar o material escolar, tem que correr atrás aí do Bolsa Material Escolar, como a senhora também muito bem frisou. Se fala em tanto do pessoal cuidar da saúde, valorizar a saúde, essa coisa toda, quando vai na farmácia comprar o remédio, a metade do valor do remédio está também aí com os impostos. Enfim, e daí também tem o Bolsa Remédio também para o pessoal correr atrás e buscar, portanto, a medicação nos hospitais. Enfim, então são situações que, com toda certeza, dentro de uma reforma na legislação tributária, tudo isso a gente acredita que poderia ser, de alguma forma, minimizado ou solucionado. Então, por isso é que a gente vai permanecer com o convite à senhora para retornar mais vezes conosco, sempre abordando aí essa questão. Tá bom, doutora Ana? Eu agradeço muito, Walter, agradeço os seus ouvintes. Esse tipo de diálogo ele é extremamente importante para a população, que uma população esclarecida ela não é manipulada por absolutamente ninguém. Um bom dia para a senhora, muito obrigado pela atenção, doutora Ana. Eu que agradeço, Walter. Bom dia e bom final de semana a todos. Bom dia.